Professor Moisés, neste momento, está ao lado de um dos mais atuantes deputados federais brasileiros, o deputado federal Antônio Embaçaí, ex-prefeito de Salvador, e que atualmente tem feito um trabalho vistoso e que engrandece ao estado da Bahia. Hoje, um domingo histórico para a cidade de Cruz das Almas, que recebe a visita do deputado do PSDB, líder do PSDB na Câmara, e também de outros políticos importantes, como o futuro governador Paulo Souto, o nosso futuro senador Gedel Vieira Lima e muitas lideranças da região. Ao meu lado, neste momento, o deputado Antônio Embaçaí, que vai cumprimentar os ouvintes da Rádio Vox AM 1600, da Mangabeira FM, da Rádio Alvorada da cidade de Cruz das Almas, da Cultura FM de Sapeaçu, da Sultana FM de Conceição do Almeida e também da São Felipe FM. Deputado, bom dia. Bom dia, fico muito honrado, professor Moisés, estar aqui ao seu lado, em Cruz das Almas, nesse domingo, na residência de uma querida amiga, professora Rilza, ao lado também da nossa líder, sempre vereadora, doutora Lenina, e Cruz das Almas, né? Porque Cruz das Almas é uma cidade que tem esse pensamento político de resistência. Aqui sempre foi uma cidade assim, de uma opinião firme, formada, do ponto de vista da ideologia, da política, de maneira que hoje, ao lado das lideranças todas que chegam aqui para mais uma vez visitar a Cruz e debater o destino do Recôncavo e da Bahia, né? Porque nós estamos próximos às eleições estaduais e presidenciais também, de maneira que é muito oportuno que a gente esteja sempre se deslocando e conversando com os amigos, aquelas pessoas que gostam da região. E eu destaco você, professor Moisés, pela sua capacidade, pela sua genialidade, por tudo que você representa, um homem acreditado, conceituado, não apenas no Recôncavo, mas em toda a Bahia. Deputado, muito obrigado pelos elogios. Para mim é um orgulho enorme ser elogiado por um político brasileiro tão importante e que tem muito a fazer ainda, porque com certeza o que não falta é vontade e talento para produzir muito mais do que o senhor produziu até aqui. Diga-se de passagem, já produziu bastante. Inclusive, quando foi prefeito de Salvador, sempre foi muito bem avaliado nas pesquisas. Deputado, o senhor é muito querido em todo o Recôncavo e nós temos o problema das estradas que cortam essa região, a BR-101, tem também certas estradas vicinais que o senhor não pode ajudar, mas um assunto bastante recorrente, inclusive tem sido até proposta de novos candidatos, é a duplicação da BR-101 e o seu reparo. O que o senhor tem a nos informar sobre este pleito? Olha, na verdade, esse é um compromisso antigo, né, do governo atual, do governo do PT, governo federal, que não está sendo honrado. Não apenas a duplicação da 101, como também a duplicação da BR-116, da 324, notadamente nesse trecho entre Salvador e Feira de Santana, o que se faz ali uma manutenção, mas há muito deveria ser feito já a construção da terceira pista, especialmente nesse trecho Salvador-Feira de Santana, porque em determinados trechos é como se fosse assim, uma avenida dentro de Feira de Santana e uma extensão também de uma avenida de Salvador. É uma via muito transitada, né? O que tem ali é praça de pedágio, aí realmente essas coisas acontecem bem. Agora a duplicação da 116 e da 101, que é um compromisso do governo federal, anunciado há muito tempo, não acontece aqui na Bahia. Tem acontecido duplicações de BRs em outros estados brasileiros. Agora aqui, certamente, por falta de empenho do governador, de interesse do governador Jacques Wagner, eu acho que quando tem assim, o interesse do PT, o governador Jacques Wagner tem muito mais disposição para lutar. Agora, quando é o interesse da Bahia, as coisas vão ficando de lado. Eu posso lhe dizer, professor, que não é à toa que a Bahia perdeu prestígio na política nacional, aquela força que a gente tinha já não tem mais, e perdeu também posição na economia. O crescimento da economia da Bahia também está muito reduzido. Então, para você ter uma ideia, nós crescemos, a nossa economia hoje é menor do que a economia de Brasília, de uma cidade.
do Distrito Federal. Coisa do PT. Então essa vai mudar. A gente está percebendo que haverá mudança, lamenta bastante, porque percebe que às vezes a infraestrutura vai para outros estados brasileiros e aí Bahia vai ficando para trás. Mas está chegando a hora das eleições e a população vai fazer o julgamento na hora certa. Daqui a alguns meses nós teremos eleição no estado da Bahia e o futuro candidato e, segundo também as pesquisas mais recentes, o futuro governador do estado, Paulo Souto, estará hoje na cidade de Cruz das Almas. Um momento importante, deputado, para Cruz das Almas, para toda a região, receber visitas tão ilustres. Qual é o sentimento do senhor em relação a esta vinda de tantos políticos importantes para Cruz das Almas? Até porque essa região merece uma atenção toda especial, né? Foi abandonada durante tanto tempo pelo governo do PT e agora não. Agora nós temos um bom prefeito, um excelente prefeito, doutor Jean, prefeito de Cruz das Almas, que realiza uma reconstrução, uma renovação de tanta coisa que foi deixada de lado, abandonada por inépcia, por, sei lá, incompetência, negligência do passado aqui no município. E agora com a presença do Paulo Souto. Na verdade, ele retorna a Cruz das Almas. Retorna ao lado do Gedel Vera Lima. Paulo como candidato ao governo e com a possibilidade enorme de vitória eleitoral. As pesquisas dizem que Paulo Souto deverá ser o nosso novo governador da Bahia. Um homem honrado, de capacidade administrativa comprovada, de grandes serviços prestados à Bahia. E o Gedel também, que eleito senador. Também as pesquisas indicam a diferença muito grande dele, do Gedel, para o colocado em segundo lugar. O Gedel será uma voz forte da Bahia no Senado Federal. Essa é a nossa expectativa, a nossa confiança e o nosso entusiasmo. Deputado, o senhor já foi prefeito e, obviamente, o senhor, como político de carreira, tem ambições. O senhor pretende, no futuro, voltar a ter cargos no executivo estadual, tanto o cargo de prefeito quanto o cargo de governador? Eu tenho andado bastante pela região, e inclusive antes da definição do nome de Paulo Souto, eu conversei com muitas pessoas que queriam que o senhor fosse o candidato a governador, e o que mostra o prestígio e o carinho das pessoas do Recôncavo com o senhor, o que é apenas uma retribuição aos muitos serviços prestados ao Estado e, atualmente, também a clarividência do seu trabalho em Brasília nos deixa todos orgulhosos. O senhor tem essas pretensões ou o senhor está sonhando em ser ministro do futuro presidente da República, Aécio Neves, e ajudá-lo mais de perto a transformar essa realidade tão caótica do nosso país? Olha, primeiro eu agradeço muito as pessoas que me citavam como possível candidato ao governo da Bahia, mas tenho a mais absoluta certeza que nós temos um excelente candidato, né? Na medida em que o Paulo Souto se coloca como candidato, eu acho que a Bahia ficará em boas mãos, como esteve quando ele governou o nosso estado, de maneira que eu fico muito feliz com tudo isso. A minha posição hoje, professor, é mais ou menos parecida com a sua, de um candidato a deputado federal. Eu sou candidato à reeleição e você se coloca também com muita disposição como um provável candidato e certamente será um candidato a deputado federal com perspectivas também de vitória nessa política de renovação que a gente percebe que está acontecendo na Bahia e no Brasil também. Então, sou candidato à reeleição como candidato a deputado federal. Estou muito honrado com essa posição de líder nacional do PSDB, principal partido de oposições no Brasil. Estou ao lado do nosso senador Aécio Neves, pré-candidato a presidente da República, e que hoje a gente vê esse sopro da mudança indicando que o Aécio tem possibilidades extraordinárias de governar e presidir o nosso país. Se ele for eleito presidente da República, não tenho dúvida que será um grande presidente, até porque o Aécio foi presidente da Câmara dos Deputados, líder também nacional do PSDB, um grande governador de Minas Gerais, exercita agora o Senado da República, preside o PSDB nacionalmente e tudo indica aí, pelo que a gente está percebendo, que essa eleição para presidente será de 2 turnos e todos falam que aquele que estiver no segundo turno vai derrotar o PT.
porque o PT hoje, a vontade da maioria esmagadora da população, isso está sendo dito pelas pesquisas de opinião, 74% da população não quer mais o que está aí, quer mudança. E essa mudança eu acredito que vai acontecer com Aécio Neves no Brasil e com Paulo Souto aqui na Bahia, levando também Gedel para o Senado Federal. Saindo do cenário estadual, deputado, a nível nacional, o senhor tem feito um trabalho que é destaque entre os deputados. Eu particularmente acompanho tanto através do Facebook quanto do seu próprio site e as notícias também através da TV Legislativa. Fico muito sensibilizado com o talento que o senhor tem demonstrado em levantar questões importantes. O senhor foi quem iniciou as discussões sobre a aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas, de forma, inclusive, superfaturada, que vai gerar uma CPI. Em relação à CPI, deputado, qual é a expectativa do senhor para a instauração da mesma e a realização dos trabalhos? A instalação acontecerá quarta-feira e vai ser uma CPI mista, Senado e Câmara, diferente daquilo que o governo, que a presidente Dilma, o Palácio Planalto, fez de tudo para que não acontecesse a instalação da CPI. O fato é que, com tristeza, professor, eu repito sempre isso, a gente vê a Petrobras, que é a principal empresa brasileira, empresa que é orgulho, é um símbolo do país, envolvida nessas denúncias de corrupção, propina, então a gente precisa passar limpo. Evidentemente que a gente sabe hoje, sem dúvida nenhuma, que a Petrobras foi prejudicada. Alguém levou da Petrobras, né? A Petrobras foi dilapidada. Precisamos saber agora quem fez isso, definir com clareza quem fez isso, né? E buscar responsabilização. O nosso trabalho na CPI será esse, de denunciar, apontar as coisas equivocadas que aconteceram, fazer requerimentos de convocação, de autoridades, né, de personalidades que estavam ali passando a mão na Petrobras, roubando a Petrobras. Não apenas requerimentos também de convites para pessoas que possam comparecer e auxiliar, passando informações, requerimentos de informações, quebra de sigilo, tudo isso vai acontecer a partir de quarta-feira e realmente a minha atuação na Câmara dos Deputados é que permitiu colocar esse assunto na pauta nacional. Foi uma atuação nossa, firme e vigorosa, né, ao lado do senador Aécio, que permitiu que esse assunto entrasse na pauta nacional para preservar e salvar a Petrobras, que não pertence a partido político. A Petrobras pertence a todo o povo brasileiro. Deputado, nesta última semana, o senhor participou de importantes votações na Câmara dos Deputados, inclusive o senhor está envolvido nas discussões também da disponibilidade de recursos para as Santas Casas, tem também uma proposta para ajudar os produtores de cana do Nordeste. Eu gostaria que o senhor não só falasse sobre esses dois últimos assuntos de grande importância e que o senhor tem trabalhado tanto para ajudar, mas de algum outro tema que mereça destaque também. Olha, a questão das Santas Casas, né? Ninguém tem dúvida nenhuma que são unidades, equipamentos, não apenas personalidades, profissionais técnicos, médicos, enfermeiros, administradores, voluntários, tanta gente que trabalha nas Santas Casas no Brasil e na Bahia. Lamentavelmente, passando por uma situação financeira muito dramática. E o que nós fizemos essa semana na Câmara dos Deputados foi encontrar uma fórmula para equacionar as dívidas, né? Tirar essas Santas Casas do sufoco que se encontram. Encontramos essa fórmula e a partir de agora as coisas tendem a melhorar. Tendem a melhorar para que as Santas Casas funcionem com cuidado, com atenção, não apenas aqui no Recôncavo, em Cruz, em Salvador e tantos lugares que tem pela Bahia fora. Outro item também, professor, que o senhor cita aí, é a questão dos benefícios para os produtores de cana-de-açúcar, né? Passamos aqui por uma seca terrível, uma coisa dramática, e tivemos uma dificuldade muito grande. Agora, finalmente, depois de muita luta, mas muita luta mesmo, o governo cedeu e a gente aprovou um sistema também que vai beneficiar aos pequenos e médios produtores de cana-de-açúcar aqui na Bahia.
Na Bahia, diria-se no Nordeste, até no Rio de Janeiro também. Mas vamos dizer assim, interessado mais na Bahia, nós conseguimos fazer essa luta com a bancada baiana também se juntou, e essa coisa se estende para o Nordeste, que é tão grande a importância, e para o Rio de Janeiro. Então é isso que a gente está fazendo, trabalhando no Congresso Nacional, honrando o voto que a gente recebeu. Deputado, o senhor, como bom brasileiro, certamente gosta de futebol, até para o conhecimento dos moradores de toda a região. Qual é o prognóstico que o senhor faz para o jogo de estreia Brasil e Croácia? E também se o senhor é um torcedor que está na expectativa que o Brasil conquiste mais um título e continue na liderança do ranking de futebol a nível mundial. Olha, o primeiro jogo é sempre um jogo muito nervoso, né? Brasil e Croácia, né? Mas eu acho que o Brasil vai manter o equilíbrio e vai vencer. Mas não é fácil, não. As pessoas acham assim, aquela coisa ali vai ser fácil, vai se resolver, não. Qualquer seleção, quando chega a essa posição de estar disputando a Copa do Mundo, tem que ser respeitada. Pode até na hora ali dar uma zebra e a gente ter uma goleada, tomara que aconteça isso, mas é sempre um jogo nervoso, difícil, sempre foi assim. Eu espero que o Brasil vença o primeiro jogo e consiga, mais uma vez, ganhar a Copa do Mundo. Vamos trabalhar para isso, vamos lutar para isso, torcer para isso, né? E apenas, professor, lamentar que a gente tivesse perdido a oportunidade da Copa do Mundo, a gente poderia ter feito muito mais coisas, né? Até o Ronaldo disse isso recentemente, o Ronaldo Fenômeno, dizendo que se sentia envergonhado porque o Brasil não fez a lição de casa. Mas tudo bem, agora é fazer a Copa, esperar um bom desempenho da seleção brasileira e corrigir as coisas erradas que aconteceram durante esse período. Nós conversamos com o deputado federal Antônio Embaçaí, que visita a cidade de Cruz das Almas e daqui está seguindo para a Câmara de Vereadores para se juntar à comitiva da vitória, que vai inclusive também falar das propostas e das expectativas para que a Bahia saia dessa situação caótica e faça com que seu morador volte a sonhar. O professor Moisés Barbosa dos Santos falou para as emissoras Vox, Mangabeira FM, Alvorada, Sultana FM, São Felipe FM e Cultura FM.